Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Santa Cruz, é um prazer te receber aqui no nosso canal. Afinal de contas, esse é o canal do professor de Educação Física. Na aula de hoje, eu trago o simulado 2, com questões para concurso na área de Educação Física. Antes de começarmos o nosso simulado, eu peço a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que aproveita, já se inscreve e aí também possa aí ter todos os nossos conteúdos relacionados a concurso público. Ative aí o sininho para receber as notificações e para que você possa estudar com um material de qualidade. Na primeira questão, nós trazemos a ideia de que no ano de 1851 foi feita a reforma Couto-Ferraz, que tornou obrigatória a educação física nas escolas do município da Corte. De modo geral, houve grande contrariedade por parte dos pais ao ver seus filhos envolvidos em atividades que não tinham caráter intelectual. Em relação aos meninos, a tolerância era um pouco maior, já que a ideia da ginástica associava-se. Então, nós temos a resposta certa, a letra A, as instituições militares. Questão 2. Giraldelli Júnior apresenta 5 tendências pedagógicas de educação física brasileira. Dentre essas, como ficou denominada, aquela que seguiu, então, a forma da educação liberal, a qual buscava a formação de um cidadão voltado aos valores da sociedade vigente, e que, em primeiro momento, discutiu uma nova concepção de educação física, mas que, apesar de sua contribuição, não fugiu à reprodução dos ideais conservadores. Então, essa questão aí, ela versa sobre as tendências pedagógicas que a educação física assumiu ao longo dos anos. E a resposta certa é a letra B, educação física pedagogicista. Questão 3. Os métodos ginásticos europeus tiveram uma influência muito grande na gênese da educação física brasileira. É possível dar destaque aos métodos alemão, sueco e francês. Cada um, ao seu modo, tiveram ampla penetração no Brasil e se constituíram como parte da história da educação física brasileira. Tendo em vista a inserção dos métodos ginásticos, assinale a alternativa que apresenta esse importante período histórico da educação física no Brasil. Então, sobre os métodos ginásticos europeus, a resposta certa para a questão 3 é a letra D, higienista e militarista. 4. De acordo com o texto da BNCC, na área de linguagem e suas tecnologias, a educação física possibilita aos estudantes explorar. Resposta correta, letra B. O movimento e a gestualidade em práticas corporais de diferentes grupos culturais. 5. Com relação às práticas corporais como linguagem, é correto afirmar que os esportes possibilitam a expressão corporal, por exemplo, quando cada indivíduo executa seu próprio estilo da técnica de movimento. 6. A Base Nacional Comum Curricular atualmente é o principal referencial teórico para a prática docente do profissional da educação física no ensino fundamental. Em uma perspectiva macro, este documento norteador da educação básica dita quais as unidades temáticas e objetos de conhecimento que o docente deverá problematizar ao longo dos anos iniciais e finais desta fase da escolarização. Ciente disso, analise as seguintes sentenças. Então, você vai fazer a leitura aí de todas as sentenças e vai buscar aquelas que trazem a Base Nacional Comum Curricular como esse referencial teórico. Então, agora, selecione a alternativa correta que apresenta afirmações acerca da prática pedagógica do professor de educação física durante o ensino fundamental. Então, para essa questão, nós temos a alternativa C. As afirmativas 1, 3 e 4 estão corretas. 7. Faça a leitura do texto a seguir e, na sequência, escolha a alternativa correta. No Brasil, a educação básica abarca diferentes etapas do processo de escolarização, desde a educação infantil, perpassando o ensino fundamental e médio. É, por sua vez, ou, aí você faz o complemento, a etapa mais longa dos estudos, atualmente subdividido em anos iniciais e anos finais. Dentre os documentos norteadores da educação nacional, destaca-se a Base Nacional Comum Curricular, que rege uma perspectiva macro tudo o que será ensinado na escola. Na educação física escolar, as práticas corporais atreladas à cultura estão organizadas em, na sequência, você vai colocar a resposta correta.
cada qual com seus objetos de conhecimento. Durante os anos iniciais do ensino fundamental, o professor de educação física deverá valer-se para problematizar as práticas corporais. Nessa fase, a prioridade é oportunizar para as crianças as seguintes unidades temáticas: brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças e lutas. Já nos anos finais do ensino fundamental, especificamente durante o oitavo e nono anos, além das unidades temáticas acima mencionadas, sendo desta subtraída apenas a unidade temática de brincadeiras e jogos, mais voltada às crianças, os adolescentes deverão vivenciar as práticas corporais de aventura. Então, a resposta certa que complementa todo esse texto relacionado à BNCC é a letra B, com ensino fundamental, unidades temáticas, ludicidade e urbana. 8. Sobre as unidades temáticas da educação física na Base Nacional Comum Curricular, analise as diferentes proposições e marque V para verdadeiras e F para falsas. Então, nesse contexto de verdadeiras e falsas, nós temos como a resposta correta a letra C. Verdadeira, falsa, verdadeira, verdadeira, falsa e verdadeira. Faça a análise e agora você vai complementar com verdadeiro e falso. 9. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, a respeito das dimensões de conhecimento, complete a lacuna a seguir. Ele pede aí uma das 8 dimensões do conhecimento, no caso aqui com 4 opções, e pergunta qual delas está associada aos conceitos necessários para entender as características e o funcionamento das práticas corporais. Então, nessa perspectiva, a dimensão correta é análise. 10. Selecione a alternativa correta que apresenta a unidade temática e um exemplo de atividade pedagógica na qual o professor de educação física, durante suas aulas no ensino fundamental, conseguiria contemplar a competência número 5 da BNCC para essa fase da escolarização. Então, nós temos 10 grandes competências na BNCC para o ensino fundamental, competências específicas de educação física, e a questão pede a competência número 5. Nesse caso, a resposta correta é a letra D. Unidade temática de dança, atividade pedagógica de balé, com participação de toda a turma. 11. A respeito das competências e habilidades a serem desenvolvidas no ensino da educação física no ensino fundamental, julgue os itens a seguir. 1. As habilidades propostas para a educação física no ensino fundamental são 69, sendo 25 para os anos iniciais e 44 para os anos finais. 2. As habilidades que apresentam os estudos sobre os esportes de combate estão presentes apenas nos oitavo e nonos anos. 3. Todas as habilidades são sucedidas por um código alfanumérico, com as principais informações relacionadas à etapa de ensino, os blocos de ensino, o componente curricular e o número do sequenciamento das habilidades. 4. A unidade temática de esportes é a que possui mais habilidades na BNCC de educação física. Então, essa questão número 11 é uma questão que fala tanto das competências como das habilidades de educação física em termos numéricos, de conhecimento, onde cada objeto de conhecimento vai ser colocado, estão corretas, 2 e 4. 12. As habilidades expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares. Para tanto, elas são descritas de acordo com uma determinada estrutura. Observe as partes de uma habilidade de educação física e aponte a alternativa que demonstra essa estrutura. 1. A habilidade começa com o verbo que explicita os processos cognitivos envolvidos na habilidade. 2. Os modificadores dos verbos ou do complemento dos verbos que explicitam o contexto e ou uma maior especificidade da aprendizagem esperada. 3. Complemento do verbo, que explicita o objeto de conhecimento mobilizado na habilidade. Essa questão 12, ela fala da estrutura das habilidades na educação física. Então, ela pede a alternativa correta. Nesse caso, a letra C. 1. Planejar e utilizar estratégias básicas. 3. Das lutas do Brasil. 2. Respeitando o colega como oponente. Então, a questão aí um pouquinho complicada que fala das estruturas das habilidades. 13. A avaliação é uma etapa muito importante do processo de ensino-aprendizagem.
que vem sendo estudada e aprimorada com o passar dos tempos. Na educação física não é diferente, pois é um componente da educação básica e está constantemente sendo adequada às condições e características de ensino da atualidade. Observe a habilidade a seguir e assinale a alternativa que melhor adequa ao processo avaliativo em grau de predominância. Então, na questão, nós temos a habilidade EF 67, EF 17, que fala em problematizar preconceitos e estereótipos relacionados ao universo das lutas e demais práticas corporais, propondo alternativas para superá-los com base na solidariedade, na justiça, na equidade e no respeito. E aí você vai fazer uma análise da alternativa que traz o tipo de avaliação empregada nessa situação específica que pede a questão. Resposta certa, letra B. Uma avaliação cognitiva e uma avaliação socioemocional. 14. A avaliação não deve ser taxativa e resultante de um conjunto de registros de erros, mas sim um reflexo do nível de aproveitamento escolar dos alunos que se materializa em um conceito ou em uma nota. Analise o conceito e assinale seu respectivo instrumento avaliativo. É uma forma bem ampla e produtiva de avaliação, que pode ser utilizada para verificar o conhecimento prévio do aluno ou após o desenvolvimento e abordagem do professor sobre determinado tema. Os registros podem ser individuais ou coletivos. Então, a questão pergunta qual é o tipo da avaliação. Nesse caso, a letra B, análise de produções, de acordo com o material de Suraya Dari. 15. A avaliação da aprendizagem nas aulas de educação física escolar pode ser realizada de forma sistêmica ou específica por meio de instrumentos e critérios que considerem todas as dimensões dos conteúdos abordados. A respeito da avaliação em educação física, assinale a opção correta. Então, nós temos aí 4 alternativas ligadas à avaliação em educação física. Nesse caso específico, a resposta correta é a letra C. A clareza dos instrumentos é importante para o aluno saber o que se espera dele, inclusive quanto aos aspectos subjetivos, como interesse, solidariedade e tolerância aos diferentes. Então, você vai fazer uma análise das 4 alternativas, buscar primeiramente onde se encontra o erro, a inconsistência, a incoerência e apontar aquela alternativa que é correta para a questão. 16. A BNCC, orientada pelos princípios éticos, estéticos e políticos, visa a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Nesse sentido, as aulas de educação física podem contribuir para formar esse aluno mais cidadão. Analise as afirmativas e indique as corretas. Então, nós temos 4 afirmativas. Afirmativa 1. A apropriação da cultura corporal de movimento promove ao aluno uma participação mais confiante e autoral na sociedade. 2. As habilidades de educação física propostas para os anos finais do ensino fundamental abordam fundamentalmente demandas sociais. 3. Protagonismo comunitário é uma dimensão da educação física que está diretamente associada ao exercício da cidadania do aluno. 4. É tarefa da educação física contribuir para a tomada de consciência social do aluno por meio de práticas corporais que inibam a autonomia e a iniciativa do aluno, objetivando assim que ele tenha maior participação nas aulas. Então, a questão pede as alternativas corretas, que nesse caso, a letra B. A alternativa 1 e a alternativa 3 são corretas. 17. Não é um tema contemporâneo transversal, segundo a BNCC. Então, essa questão ela fala sobre os temas contemporâneos transversais e ela dá 4 opções, para que você escolha qual dessas 4 opções não é um dos temas contemporâneos transversais, segundo a BNCC. É importante não confundir com temas transversais, que estavam contemplados nos PCNs. Nessa questão, a alternativa que não corresponde a um tema contemporâneo transversal, de acordo com a BNCC, ao documento anexo da BNCC, é a letra A, trabalho e consumo. 18. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, qual dos elementos fundamentais comuns às práticas corporais é vinculado com o lazer, entretenimento e ou cuidado com o corpo e a saúde? A BNCC traz 3 elementos fundamentais que são comuns às práticas corporais. Aí nós temos 4 alternativas, e aí a questão ela vai versar sobre qual desses pilares da educação física vão estar aí ligados à relação com
lazer, entretenimento, cuidado com o corpo e a saúde. Nesse caso, a letra A, o produto cultural. 19. Analise as assertivas a seguir. 1. O princípio da metodologia analítico-sintética se baseia principalmente na segmentação da tarefa a ser apreendida e na prática de cada um dos componentes dessa tarefa. 2. O princípio global funcional se desenvolve por meio da realização de jogos que possibilitam ao aluno vivenciar experiências próximas da realidade do esporte que está sendo ensinado. 3. O método situacional proposto por Greco segue o princípio da metodologia analítico-sintética. Então, essa questão aí sobre os métodos de ensino dos esportes. A partir dessa análise, conclui-se que estão corretas. Letra B. Estão corretas as afirmativas 1 e 2. 20. A promoção da saúde consta na BNCC em habilidades e competências da educação física. Trata-se de um objetivo pedagógico da educação física desenvolver a articulação entre promoção da saúde e práticas corporais. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta uma ação dinâmica pedagógica da educação física na BNCC, que tem como objetivo central tematizar a saúde nas aulas. Então, nós temos 4 opções e aquela que vai estar ligada à tematização da saúde nas aulas de educação física, a letra C. Exercícios ginásticos que desenvolvam capacidades físicas. Então, a unidade temática de ginástica é aquela que se aproxima mais das dinâmicas pedagógicas relacionadas à saúde. 21. Tendo em vista que, na preparação de um programa de educação física para crianças de 10 a 12 anos de idade, a inclusão de componentes da aptidão física relacionados à saúde é de fundamental importância, uma vez que tais elementos são associados à melhoria da qualidade de vida e ao baixo risco de doenças. Assinale a opção que apresenta exemplos de componentes da aptidão física relacionados à saúde. Então, você vai ter que buscar aí quais são os elementos da aptidão física relacionada à saúde. Nesse caso específico, a alternativa C: resistência cardiovascular, flexibilidade, composição corporal e força muscular. 22. Agora, sobre as fases do desenvolvimento motor, que são classificadas em reflexiva, rudimentar, fundamental e especializada. Assinale a alternativa que apresenta somente os estágios da fase motora fundamental. Então, essas aí que trazem dentro da alternativa D, os estágios maduro, elementar e inicial. 23. São vários os modelos de desenvolvimento motor de acordo com as suas taxonomias. Para Galahu, são 4 as fases que o ser humano passa ao longo da vida para a maturação do aspecto motriz operacional. Baseado no contexto, assinale a alternativa correta abaixo acerca dessas fases. Então, a alternativa é a letra B. A fase dos movimentos rudimentares corresponde ao estágio de pré-controle e inibição de reflexo. Para responder essa questão, você tem que estudar a ampulheta de Galahu com as fases do desenvolvimento motor para entender quais são as idades, as fases, os movimentos que vão estar contemplados dentro desse modelo de desenvolvimento motor proposto por Galahu. 24. Relacione as frases de aprendizagem de um movimento às respectivas características. 1. Fase associativa. 2. Fase autônoma. 3. Fase cognitiva. E aí nós temos a incorporação de cada fase com as características. O indivíduo orienta sua atenção para muitos estímulos, sem identificar os mais importantes. O indivíduo percebe que não só que errou, mas onde errou. O indivíduo dedica sua atenção a outra atividade, como os movimentos e táticas do adversário. Assinale a opção que indica a relação correta de cima para baixo, que é a letra A, 3, 1 e 2. 25. A aprendizagem de habilidades motoras progride sequencialmente de forma previsível e independente da idade do aprendiz. Galahu e Osmond classificam o desenvolvimento dessa aprendizagem nos níveis inicial, intermediário e avançado, caracterizados respectivamente por movimentos descoordenados, pouco desajeitados e altamente coordenados. 26. Assinale a abordagem abaixo, a qual se refere à seguinte teoria: o ensino deve frisar a transcendência dos limites por meio da ampliação, problematização, encenação e reconstrução, e é direcionado para a formação da cidadania, por meio de questionamentos crítico-emancipatórios. Então, uma questão que fala sobre a obra de Eleanor Kunz,
e dentro da abordagem crítico-emancipatória. 27. Quais as tendências pedagógicas da educação física escolar, surgidas a partir do final da década de 1970, estão presentes nos parâmetros curriculares nacionais? Então, é importante estudar também os PCNs para entender quais as tendências pedagógicas que são citadas e suas características que trazem o documento. Nesse caso, a letra B. Tendência psicomotora, construtivista, desenvolvimentista e abordagens críticas. 28. Em determinado tempo histórico, a educação física brasileira entendeu que uma das ações necessárias para o seu desenvolvimento de potencial educativo na escola seria o de elevar a educação física à condição de disciplina curricular, e não mera atividade. Para tanto, seria necessário demonstrar e afirmar que ela possui, assim como os outros componentes curriculares, um conhecimento, um saber, inclusive conceitual, necessário à formação plena do cidadão. O período sócio-histórico da educação física que contempla essas características é o período do movimento renovador. 29. Com base nas disposições da LDB relacionadas à área de educação física, assinale a opção correta. Então, uma questão sobre LDB e educação física. No caso, a opção correta é a letra D. A educação física deve ajustar-se às faixas etárias e às condições da população escolar. Logicamente que as outras alternativas trazem algumas informações erradas ou contraditórias, tendo como questão correta a letra D. 30. A BNCC integra a Política Nacional da Educação Básica e visa contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações em âmbito federal, estadual e municipal, referentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta da infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. Fazendo uma associação com a educação física, é correto afirmar que, com a homologação da BNCC, o plano de aula do professor de educação física deve se adequar necessariamente aos pressupostos desse documento, em congruência ao currículo da sua rede e obrigatoriamente ao projeto pedagógico da sua escola. 31. A cultura possui um papel central na formação e na estruturação de conceitos orientadores das ações dos sujeitos no mundo. A BNCC foi elaborada procurando respeitar a diversidade cultural e a necessidade de construir referências nacionais comuns ao processo educativo. Nessa perspectiva, a BNCC de Educação Física faz referência à cultura nos seus mais variados contextos, que podem ser observados nas alternativas abaixo, exceto. Então, uma das alternativas não trazem referência da educação física enquanto cultura. Nesse sentido, a alternativa que não traz essas informações é a letra A. A cultura esportiva, muito presente na educação física brasileira, principalmente nas modalidades coletivas, podem ser mobilizadas, no caso, na BNCC, nos esportes de marca e precisão, por exemplo. Essa é a questão que traz essa exceção que o enunciado da questão pede. 32. Na relação entre educação física e cultura, a BNCC trata alguns objetos de conhecimento como patrimônio histórico-cultural. Analise as opções abaixo e assinale a alternativa correta para essa informação. Nesse caso, a alternativa que traz esses indicadores é a letra A, com os objetos de conhecimento, brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana. 33. As práticas corporais se apresentam como manifestações culturais que podem possibilitar condições para ampliação do número de praticantes, por conta de sua condição atrativa, assim como sua riqueza cultural, agregando sentido e significado à construção da formação integral, facilitando o vínculo dos participantes com os processos educativos formais. A respeito de algumas práticas corporais de aventura, assinale a alternativa correta que corresponde ao parkour. Letra C. Deslocamento de um ponto para o outro usando habilidades corporais para a superação de obstáculos. Essa é a característica correspondente ao parkour. 34. Formar um grande time plenamente cooperativo, no qual todos tentam superar um desafio comum e jogar pelo divertimento de jogar. Essas características estão presentes nos jogos cooperativos. Então, a questão 34 fala dos jogos cooperativos na obra de Fábio Broto. A questão
correta, dentre as alternativas, é a letra A, sem perdedores, né? Jogos cooperativos sem perdedores é a resposta correta. 35. Acerca dos tipos de jogos cooperativos, assinale a alternativa correta. Nesse caso, também seguindo as indicações de Fábio Broto, nós temos a letra D. Nos jogos cooperativos sem perdedores, todos jogam para superar um desafio comum e pelo prazer de jogar. Nesta categoria, todos os participantes fazem parte de um mesmo time e o resultado é compartilhado. Então, aí nós tivemos as 35 questões relacionadas ao simulado 2 para provas de educação física, onde nós fizemos uma coletânea de várias bancas de concurso com questões mais atualizadas e você vai fazer agora a sua avaliação. Quantos por cento dessa prova com 35 questões você acertou? Então, é necessário seguir estudando, pausar as questões, analisar as respostas, para que você possa ter a melhor preparação possível. Eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, que gostou dessa aula, se essa aula te ajudou, se ela está te ajudando na tua preparação para o concurso público, deixe um like nesse vídeo, se inscreva no canal, divulgue essa aula para outros colegas que estão participando de preparação para concurso público. Também me segue lá no Instagram para ter novidades e outros conteúdos também. Eu agradeço a você pela aula sobre preparação para concurso em educação física no nosso simulado 2. E te aguardo nas próximas aulas. Um grande abraço e até a próxima.